A maioria das pessoas acredita que escolhe, mas quase nunca para observar como escolhe. As decisões parecem surgir prontas, como se já estivessem ali, esperando. Poucos percebem o momento exato em que deixam de pensar e começam apenas a repetir. Não por falta de capacidade, mas por hábito. E entender isso muda completamente a forma como qualquer escolha é feita. Tem uma sensação estranha que define a nossa geração. Não é ansiedade, não é depressão, é algo mais específico. É aquela sensação de estar sempre se preparando para algo que nunca chega. Você coleciona cursos que nunca termina, salva vídeos para assistir depois, faz planos para o futuro enquanto o presente escorre pelos dedos. Todo mundo tem uma lista mental de coisas que vai fazer quando tiver tempo, quando estiver pronto, quando as condições forem ideais, mas as condições nunca são ideais. E você nunca se sente pronto. Então você fica nesse purgatório. Não está realmente vivendo, mas também não está totalmente parado. Está no meio termo, sempre se preparando, sempre otimizando, sempre esperando. E tem uma razão profunda para isso. Pela primeira vez na história, temos escolhas demais. Nossos avós não tinham esse problema. Você nascia num lugar, aprendia uma profissão, seguia um caminho. Não era liberdade, mas era clareza. A gente tem liberdade infinita, e com ela veio um terror silencioso, o medo de escolher errado, porque escolher uma coisa significa fechar as portas de 1000 outras. Então a gente não escolhe, fica observando, estudando, comparando, e chamamos isso de ser estratégico, mas no fundo é só medo. Medo de ser medíocre, medo de desperdiçar a vida, medo de olhar para trás e ver que tomou as decisões erradas. Mas deixa eu te contar sobre um homem que enfrentou o oposto exato desse problema. Viktor Frankl Viena, 1942. Viktor Frankl tinha 37 anos, psiquiatra judeu, brilhante. Estava desenvolvendo uma teoria revolucionária sobre psicologia e sentido da vida. Tinha um manuscrito quase completo, anos de trabalho, sua grande contribuição, e tinha nas mãos um visto para os Estados Unidos. Podia fugir dos nazistas, continuar seu trabalho, salvar a própria vida. Mas os pais eram velhos demais, não conseguiam visto, iam ficar e provavelmente morrer. Viktor olhou para aquele pedaço de papel e fez uma escolha que ninguém esperava. Rasgou o visto, decidiu ficar com os pais, sabendo exatamente o que isso significava. Alguns meses depois, toda a família foi deportada. Auschwitz. Quando Viktor chegou no campo, tiraram tudo dele. Cortaram o cabelo, tiraram as roupas, apagaram o nome, ele virou um número, 119.104. E o manuscrito? Aquele trabalho de anos? Tiraram e queimaram na frente dele. Imagina isso. Você trabalha anos numa coisa. É o sentido da sua vida. E vira cinza enquanto você assiste. Viktor conta que naquele momento algo dentro dele morreu. Não o corpo, mas a alma, a identidade, o futuro, a descoberta no inferno. Mas então, Viktor percebeu algo. Ele percebeu que ainda tinha uma coisa, uma única coisa que ninguém podia tirar dele: a liberdade de escolher como ia reagir. Os nazistas controlavam tudo, se ele ia viver ou morrer, se ia comer ou passar fome, menos uma coisa microscópica, o que aquilo ia significar para ele. Viktor começou a observar os outros prisioneiros. Tinha gente que desistia, simplesmente deitava e esperava a morte. E morria em dias, não de fome. Morria porque não tinha mais razão para acordar amanhã. E teve gente que sobreviveu, contra todas as probabilidades. Aqueles que tinham algo esperando lá fora. Um filho, uma obra inacabada, uma missão. Viktor tomou uma decisão. Ele ia reescrever o manuscrito, na cabeça, linha por linha, mesmo sabendo que provavelmente nunca ia publicar. Por quê? Porque ele precisava de uma razão para acordar amanhã. Ele transformou o sofrimento em material de pesquisa. Num dos invernos mais brutais,
trabalhando descalço na neve, desnutrido, à beira da morte. Ele ficava mentalmente escrevendo. Os guardas viam um esqueleto ambulante. Victor via um autor trabalhando. Ele conta que teve um momento onde pensou: desisto, não aguento mais. E naquele segundo, ele se imaginou no futuro, numa sala de aula universitária, dando uma palestra sobre a psicologia dos campos, explicando para uma plateia esse momento exato de desespero. Ele transformou aquele inferno em conteúdo, e isso o salvou, porque ele não estava mais apenas sofrendo, estava observando, estudando, documentando, deu significado ao que não tinha significado nenhum. A segunda morte. Victor sobreviveu, mas quando saiu, descobriu que tinha perdido todos: pai, mãe, irmão, esposa grávida, todos mortos. Ele saiu pesando 35 quilos, sozinho, destruído, e ali ele morreu pela segunda vez, porque ele tinha sobrevivido. Mas para quê? Victor podia ter desistido, mas ele fez algo extraordinário. Em 9 dias reescreveu o manuscrito inteiro de memória, Em Busca de Sentido, um dos livros mais importantes do século XX, 12 milhões de cópias vendidas, 24 idiomas. Mas aqui está o ponto: ele não escreveu o livro porque sobreviveu. Ele sobreviveu porque tinha um livro para escrever. A maioria das pessoas espera ter uma razão para continuar. Victor criou a razão. Ele disse: não pergunte o que você espera da vida. Pergunte o que a vida espera de você. O que isso tem a ver com você? Victor estava em Auschwitz e encontrou significado.